Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Jesus, ele vai caminhando para Jerusalém, e nesta caminhada ele vai formando os seus discípulos. E Jesus ele vai entrar em vários temas que se referem ao céu, temas que se referem ao relacionamento, e aqui um tema que talvez muitos achassem que Jesus não queria tratar, a questão do uso do dinheiro. Sabemos, meus irmãos, que o dinheiro não é um mal em si. O problema não é o dinheiro, o problema é a idolatria do dinheiro. É transformar o dinheiro no fundamento da sua vida, no fundamento da sua alegria, no fundamento da sua confiança. No livro de Tiago, nós temos uma frase usualmente errada na boca de muitos. As pessoas já me falaram que a Bíblia diz que o mal do mundo é o dinheiro. Não, a Bíblia não tem esse versículo não. O versículo certo é: o mal do mundo é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E a minha avó, já falecida, a vovó Alice, ela tinha uma frase, sempre que ela ia pagar uma conta ou fazer algum acerto, ela dizia assim: se paga para nascer, se paga para morrer, e entre um e o outro, tudo se paga. Então, meus irmãos, é uma hipocrisia muito grande as pessoas, até pregadores, falarem mal do dinheiro, porque o dinheiro nos concede tantas coisas maravilhosas. O dinheiro facilita a nossa vida. Não é nem dinheiro demais, mas também nem dinheiro de menos. Tanto problema faz o dinheiro que falta, como muitos problemas traz o dinheiro que farta. Esse é um ditado medieval. Que não falte, mas que não farte, que nós tenhamos o necessário para ter uma vida digna, uma vida confortável. E aqueles que pelo trabalho, não pela esperteza, pela safadeza, mas aqueles que pelo trabalho e pela inteligência se enriqueceram e têm uma vida mais cômoda na questão financeira, essa pessoa tem condições de ajudar mais, ela tem condição de propor um trabalho mais digno para aqueles que colaboram com ele. As leituras que nós ouvimos, e nós vamos passar rapidamente por todas, a Bíblia vai nos ensinar qual o lugar do dinheiro na nossa vida, porque aqui, meus irmãos, é interessante, não é? Não vou falar nome não, eu não ia nem tocar no assunto, mas eu não dou conta. Eu sofro infarto. Eu já participei de eventos onde, não sei o motivo, onde o pregador desceu a lenha no dinheiro e colocou os ricos todos no inferno. Terminada a pregação, era o momento do ofertório. O que o cara pediu? Doação. Como que a pessoa fala mal do dinheiro e logo após ela está pedindo que o povo dê dinheiro? Então a questão, meus irmãos, não é o dinheiro, que é tudo que vocês estão vendo aqui, você que está me acompanhando de casa, toda essa transmissão, tudo que você está vendo aqui na igreja, tudo isso foi adquirido. A comida que nós comemos hoje, a água que nós usamos, a energia, o celular, a casa que você mora, que pode ser até sua, você tem que pagar para o governo para morar nela. Engraçado, né? A casa é sua, você tem que pagar para morar no que é seu. O carro é seu, você tem que pagar para usar, senão eles vão tomar o seu carro. Então, na verdade, nada é nosso, né? A gente está pagando aluguel de tudo, sendo no aluguel mesmo ou no país dos impostos que é o Brasil. Mas o dinheiro bem usado, ele traz para a família uma comodidade muito grande. Você pode considerar os seus filhos um estudo melhor,
Você pode ter um carro mais seguro, uma casa mais confortável, um plano de saúde. Aqui a gente não vai negar o valor do dinheiro. Qual que é o problema do dinheiro? É um só, e Jesus vai colocar esse problema: quando ele ocupa a divindade na nossa vida, quando ele se torna o nosso Deus, quando a nossa vida toda ela é voltada para o dinheiro. E aqui não importa como, o importante é que eu tenha dinheiro, que eu gere dinheiro, que eu ganhe mais dinheiro. Não importa como, se é justo, se é injusto, se é na esperteza, se é passando perna no outro, se é ludibriando, não importa. O importante é que eu tenha mais e mais. Este é o problema do dinheiro, porque ele nos ilude. E é interessante, nós acompanhamos de vez em quando alguns escândalos que envolvem dinheiro. E é interessante que o dinheiro não basta. Você já pensou nisso? O dinheiro não basta. A pessoa ela rouba 1 milhão. 1 milhão. Ah não, mas eu quero mais. Ela rouba 5. Não, mas eu quero mais. Ela rouba 50. Não, mas eu quero mais. Meus irmãos, tem gente que já roubou tanto dinheiro, que tem dinheiro para sustentar os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e vai ter dinheiro ainda. E se a pessoa pudesse, ela queria mais. Qual o problema do dinheiro? A ilusão. O dinheiro, ele vai tomando conta da vida da pessoa, e tudo que a pessoa faz, ela faz única e exclusivamente pelo dinheiro. Espero que não seja você essa pessoa, mas há pessoas que tudo que elas conversam, elas só falam de dinheiro, elas só falam de trabalho. Está até enjoativo já, você abrir aí a internet, todo mundo fala: eu vou ensinar você a investir, eu vou ensinar você a multiplicar, compre bitcoins, investe aqui, investe. Todo mundo está correndo desesperado atrás do dinheiro. E nessa ilusão do dinheiro, os espertalhões estão enchendo o bolso, porque ninguém está dando dinheiro para ninguém. A não ser que você saiba quem está dando, me fale que eu vou lá. Ninguém está dando. E na internet tem muita gente dando dinheiro. Olha, eu vou te dar tanto, eu vou te emprestar tanto, sem juro, mas você faz aí uma aposta inicial de tanto. Interessante, né? A pessoa está pedindo dinheiro emprestado, mas ela tem que fazer um aporte de dinheiro para ela receber o dinheiro. E quantas pessoas perderam toda a economia que elas tinham porque queriam um dinheiro fácil? Quantas pessoas caem em golpe de celular, golpe de bilhete premiado, golpe de vamos comprar tal coisa para gerar lucro? Quantas pessoas caem nesse golpe porque elas vivem atrás de dinheiro? E Jesus está preocupado também com o nosso bolso, para que o dinheiro não seja na nossa vida motivo de escândalo. E aqui eu repito mais uma vez, vai ficar muito claro o que eu estou dizendo: não tem problema você ter dinheiro, não tem problema algum se com o seu trabalho, a sua inteligência, a sua perspicácia, se você se enriquece, não há problema nenhum aí. O problema do dinheiro é quando por causa dele o ser humano perde. Entre o dinheiro e o ser humano tem sempre que ganhar, mas na cabeça de quem cobiça, o ser humano sempre perde. E aqui para nós, os senhores sabem que não minto, no final das contas, quem é que paga a conta? É os mais pobres, é aquele que está trabalhando, é aquele que está ralando. A maioria de nós, para não falar todos nós, por que nós temos dinheiro? Que a gente trabalha, que a gente está ralando, que a gente está produzindo. E tem gente, não estou falando o nome, que não trabalha com nada.
não quer saber de nada, mas torra o dinheiro. E quem vai pagar a conta? Não são eles, somos nós. Porque se fossem eles, eles não gastavam como gastam. Em vários setores da sociedade e do mundo político, eles queimam nota de 100 como se fosse papel, porque não sai do bolso deles. É preciso, isso é uma opinião minha, e que partilho com muita tranquilidade. Eu penso que as grandes profissões que nós temos na sociedade, elas requerem um diploma, uma preparação para estar onde a pessoa está. Falo o próprio padre. Ninguém chega e fala, não, a partir de hoje eu sou padre, me dá uma batina aí. Não, são anos de estudo. Quantas profissões são anos de estudo? Eu penso que para o mundo político seria necessária um estudo, uma formação para estar na vida pública e ensinar principalmente a eles que gostam de ser chamados de autoridade. São autoridades, excelência. Eles não sabem lidar com aquilo que se chama público, porque os bens públicos, o dinheiro público é para o bem social. Quantas pessoas você conhece que estão no serviço público, mas que usam tudo para o bem próprio? Falta uma boa fé, falta uma formação. E a bagunça, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, começa no nosso meio. Não estou falando só de Divinópolis. Eu conheço pessoas que foram eleitas vereadores, talvez até deputado, pessoas totalmente despreparadas para o cargo, pessoas que não sabiam nem o que iriam fazer ali. E depois nós cobramos que a sociedade não evolui, que não existe o bem comum. Porque quando você trabalha, este bem é pessoal, é familiar. O político, ele cuida do bem comum. Estamos vendo aqui em Divinópolis uma obra esperada há muito tempo, né? Essas gentes que estão aqui na JK estão fazendo ali manilhas gigantescas para a água escoar. Está tendo aquele transtorno que não tem como entrar, tem como só sair. Mas depois nós vamos agradecer que na chuva esperamos que a água vá. Aquilo ali não está na minha casa, não está na sua casa. Ali o bem é para todos, é um bem público, vai trazer benefício para todos na cidade. Uma praça é o bem público, é nossa. Só que nós reclamamos, e aqui eu vou endossar a minha fala, que o político, ele tem uma visão privada do que é público, e nós não cuidamos do que é público. Inaugura-se uma praça, jardins bonitos, fonte, flor, as lixeiras, pouco tempo, está tudo destruído, está tudo quebrado. Pisam no jardim, arrancam as flores, jogam tinta na fonte, quebra tudo, rouba tudo, acaba com tudo. Então veja, meus irmãos, aqui está um contexto problemático que só se resolve neste tema com estudo. O estudo, ele liberta. O estudo, ele abre horizontes. E eu não vou entrar aqui, para não ser ainda mais polêmico, como anda os estudos atualmente. Como anda as salas de aula atualmente. Nem bomba tem mais, né? Não vou dizer o nome, mas eu tenho uma professora muito querida, que deu aula para mim na 7ª, 8ª série. Já é uma senhora. Quando a gente encontra, ela não dá aula mais, ela me diz assim: Padre Christian, o senhor lembra das provas que eu aplicava? Ela era... Falei, como que eu esqueço? E eu gostava muito dela, então eu estudava para ela me elogiar. Não gostava muito da matéria não, mas eu gostava muito dela. É uma senhora muito elegante. Falei, então deixa eu estudar, porque ela entregava as provas, punha na mesa e todo mundo pegava a prova. Mas os 5 alunos com a nota maior, ela entregava a prova e dava um diploma. A minha alegria era falar o meu nome, fulano, que eu gostava muito dela.
E ela falava comigo assim: então o senhor lembra das provas, Padre Cristo? Eu falei: lembro. Aquelas provas na época era 7ª série, hoje fala 7º ano, 8º ano. Você lembra as provas? Falei: lembro. Falei: pois é, eu cheguei a dar aula na faculdade. Aquelas provas que eu dava na 7ª série, nem na faculdade eu dava, porque eles irão se zerar a prova. Olha o que ela me disse, para vocês verem como anda as coisas. Mas tem gente que não vê. Mas voltando, por que eu estou tocando nesses assuntos para entrar no assunto da leitura? Porque uma coisa que nós deveríamos ter desde pequenininho, mas não é interesse que nós tenhamos, deveria ter na escola, desde a 1ª série, educação financeira. Não tem. Ninguém sabe mexer com dinheiro. Trabalha, não tem nada. O dinheiro entra, ele sai, você não sabe onde ele foi, não sabe como funciona. A pessoa vai no banco, se o gerente não é honesto, ele vai empurrar para a pessoa um tanto de coisa para que o banco ganhe. A pessoa vai ganhar um troquete, mas a pessoa não sabe, não nos ensinaram, não tem esta matéria. Então é preciso, meus irmãos, que nós busquemos também na palavra, mas na sua vida pessoal, e tenha uma atenção toda focada nas suas finanças. Eu prego muito para casais. Esse final de semana mesmo, estava lá em Santa Margarida, missa da família, encontro de casais, éramos lá 470 casais, muito bonito. E eu falava para eles sobre que depois da traição, o segundo fator que mais separa casais é o dinheiro. O problema financeiro, ele só perde para a traição. Então não é uma coisa boba, né? Não é uma coisa que você pode deixar de lado. As pessoas se separam por problemas financeiros. Então a gente tem que saber lidar também com esta área, mas lidar com o dinheiro de maneira cristã. Não há problema lidar com dinheiro, mas de maneira cristã. A primeira leitura que escutamos é uma profecia de Amós. Amós está sendo duro com aquele que ganha dinheiro ou que faz dinheiro à custa dos pobres, à custa dos humildes, de pessoas que não sabem. Eu atendi uma família, já tem algum tempo isso, muito infeliz, muito triste, que construíram durante vários anos uma casa maior, etc. Na época da pandemia, a empresa não estava indo muito bem, e o cara queria vender a casa. Alguém, não estou falando o nome da cidade, o cara é agiota, ele foi, até falou: olha, eu te pago em dinheiro vivo, me vende a casa. Só que tem um problema, vou chutar números. Se a casa era 1 milhão, ele ofereceu 400 mil, menos da metade. E o cara apertado, com funcionário para pagar, naquela loucura que foi a pandemia, ele vendeu. Pouco tempo depois as coisas foram melhorando, ele tentou recobrar a casa, o cara que comprou disse: não, claro que eu vendo. Ah, você vende para mim de novo? Claro. Aí quanto? 1 milhão. A consciência não dói, dorme, come. E tem uns que vão até a missa e comungam, e acha que está tudo normal. Eu sou esperto. Não é esperto, meu filho, você é safado, você é injusto. Como dizia a minha avó, você não tem brilho, tem vergonha de ter uma fé cristã e passar a perna no outro para ter vantagem financeira. Olha o que a leitura diz: ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração
dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, olha aqui, quando passará a lua nova? Por que ele quer que passe a lua nova? Porque na lua nova se faz o culto no templo e não se vende nada. Eles estão doidos para acabar o culto, para acabar a adoração, para vender. Eu quero é vender a mercadoria. Quando que vai passar o sábado para a gente dar saída no trigo? Você está entendendo isso aqui, meus irmãos? A lua cheia, a lua nova no caso, e aqui o sábado para o judeu é o momento de culto, de cultuar a Deus. E nesses dias de culto, eles estão maquinando como que eu vou ganhar mais dinheiro, como que eu vou passar a perna nos outros. Porque aqui, quando fala vender o trigo, existiam os lugares do trigo, e existia o lugar do trigo barato. E os pobres e humildes iam comprar qual? O trigo barato. Mas por que o trigo era barato? Porque ele misturava casca com trigo. E se vendia um pouco mais barato e o pessoal comprava. Hora que ia fazer o grão era pouco, mas o outro estava enchendo o bolso. Meus irmãos, veja se o padre está exagerando. Você não tem na sua cabeça uma impressão, quando você lida com dinheiro, com compra e venda, com prestação de serviço, compra pela internet, você não tem uma sensação que o tempo inteiro alguém pode te enganar? Nós vivemos isso, o tempo inteiro você pensa, mas será que vale isso mesmo? Eu comprei tal coisa, será que vai chegar? E vai chegar o que eu comprei? Você pede um serviço na sua casa, será que a pessoa fez o que deveria fazer? Será que o preço dela é um preço justo? Você leva um carro para arrumar, olha, troquei essa e essa peça. Quem nunca pensou assim, mas será que trocou mesmo? Será que arrumou mesmo? Tanto hoje, muitas mecânicas aqui, eu estou falando porque eu já passei por isso, quando eles trocam as peças, eles deixam as peças no saco, ou no banco do passageiro, no porta-malas. Falou, olha, confere as peças velhas. Então, não, pode jogar fora para mim, porque alguém certamente faz o errado, né? Quantas vezes você contrata uma pessoa para um trabalho X, a pessoa fala que vai durar X, e no final você paga 7x. Nós estamos o tempo todo com essa impressão, eles estão me passando a perna. Por quê? Por um motivo, meus irmãos. Atenção no que eu vou dizer agora. Nós, cristãos católicos, não podemos ser bobos no mundo que já escolheu o Deus deles. Não sei se você já parou para pensar nisso. O mundo já escolheu. Eles escolheram qual Deus? O dinheiro. E nós estamos vivendo neste mundo. Aí a grande questão: como que nós cristãos católicos, que precisamos de dinheiro, que trabalhamos para ter dinheiro, precisamos comprar e vender, como que nós vamos lidar com esse dinheiro no mundo onde o dinheiro é Deus e não é o nosso Deus? Muitas vezes nós somos chamados de bobo, não é humilde, é bobo. A lida com tal pessoa, a pessoa reza, a pessoa é de igreja, e pessoa de igreja é pessoa boba, ela não sabe lidar com dinheiro, ela não tem educação financeira. Eu, meus irmãos, fico com um pé atrás quando eu vou comprar uma coisa para mim, e eu fico com os dois pés atrás quando eu vou comprar uma coisa para a igreja, porque quando é para a igreja, eles metem a mão. O preço é X, eles colocam várias. Ah não, é igreja? Tem. Igreja tem. Por isso que a gente vai fazendo cotação, não fala para onde que é. Ah, quanto que é tal cano, tal trabalho, tal serviço. Tá bom.
aí depois a gente apresenta os 3 orçamentos e pega aquele mais viável. É impressionante quando a pessoa vê que alguém é honesto. A pessoa hoje honesta, ela é vista como alguém que eu posso passar a perna. Uma pessoa honesta para o mundo é uma pessoa boba. Se você cobrasse 500, a pessoa pagaria. Por que você comprou 150? Não, porque vale 150, mas é bobo mesmo, viu? Mas é bobo, hein? Já dizia o poeta, né? Chegará o dia que o honesto terá vergonha da sua honestidade. Hoje é a esperteza que manda, e tem lugares que eles contam sem vergonha nenhuma e são aplaudidos. Contar um aqui para vocês. Conta aí, cara. Vendi essa semana um carro usado. Vendeu? Vendi. Você acredita que ele foi batido? E eu consertei a porta de tal maneira que a pessoa que comprou não viu que a porta era batida. Mas quanto que valia esse carro? Valia no máximo uns 45 mil. Você acredita que eu consegui vender por 60? 15 mil a mais. Esperteza, hein, cara? Vou pagar uma rodada aqui para vocês. E ele é aplaudido. As pessoas falam: nossa, 15 mil? Você conseguiu pegar 15 mil a mais do valor? A pessoa deveria ter vergonha de falar isso, porque ela está roubando, ela está vendendo gato por lebre. Mas como a sociedade escolheu o dinheiro, isto é causa de elogio, de louvor. É uma pessoa esperta. A pessoa quer aumentar peso. Eu vi um vídeo na internet, um tanto de frango passando, e o pessoal com uma injeção de água, dando injeção no frango. Aí eu falei: mas que injeção que é essa? Meu irmão, é água. Aí depois congela o frango. Na hora de vender o frango, aquela água, ela pesa. Aí você compra um frango desse tamanho, sabe, a panela tem um pintinho. Não é não? Você compra um frango desse tamanho, tem um pintinho. O que aconteceu? Tudo água. E o pessoal não tem vergonha. Eles não apenas injetam água, mas alguém filma, e eles não têm medo de postar, porque a pessoa vai dizer: não, eu estou injetando água no frango. E a sua safadeza qual é? Aumentar peso, diminuir medida, pode levar aqui a 1 metro. Você vai olhar, é 90 centímetros. E de 90 em 90, ganha-se no final. Adulterar balança. Tem uma história que eu gosto. Não é que eu gosto que a pessoa injusta se dê mal, mas a pessoa que não é certa, ela precisa ser desmascarada. A pessoa tem que ver que o que ela fez afetou os outros. E nós, aqui eu não vou dar exemplo nenhum para ninguém me processar, mas nós, entre nós, e não no microfone, que eu não sou louco para falar isso aqui no microfone, mas entre nós precisamos mostrar para as pessoas ao nosso redor quem são os safados da sociedade. Não vai em tal lugar, viu? A pessoa passa a perna. Não vai em tal lugar, a pessoa fez isso comigo. Não vai em tal lugar, eu contratei esta pessoa aqui, ela é safada. Nós temos que denunciar, porque o cristão, ele anuncia a palavra, mas ele tem que denunciar o pecado também. Muitas pessoas folgadas continuam roubando porque a gente é omisso. Não, entre nós temos que denunciar e valorizar os bons profissionais. Você encontrou uma pessoa honesta, valoriza, indica esta pessoa, ajude esta pessoa, divulgue o trabalho dela, divulgue o Instagram dela, ajude essa pessoa a crescer, ajudar os que estão querendo e denunciar o que estão. Mas tem uma historinha, sabe? Que de uma mulher que estava desconfiada que o cara do frango estava passando a perna nela. Ela falou assim: hoje eu vou desmascarar o cara. Ela chegou e falou assim: bom dia. Ele falou:
Bom dia. Queria um frango, caipira. Pois não. Ele olhou, só tinha um. Oba, vou vender o último. E essa mulher tem jeito de ser boba, passar a perna nela. Pegou o frango. Quando deu esse frango aí? 2,5. Ah, tá leve. Tem mais pessoas a almoçar lá em casa. Não, eu tenho outro aqui. Ele foi, enfiou ele no freezer e pegou o mesmo. Quando ele põe o frango na balança, ele aperta com o dedo. Esse foi para 4,200. Aí ela, esse é bom. Tá bom, eu vou levar os 2. Pode embrulhar, eu vou levar os 2. O final da história eu não sei, meu filho, mas eu sei que o cara foi desmascarado. Este é o sentido da pessoa que vive para o dinheiro. Podendo, guarde o que eu estou falando com você. A pessoa podendo, ela vai passar a perna em você. Não pense 2 vezes, ela vai passar a perna em você, porque ela quer o quê? Dinheiro. Tudo por dinheiro. Adultera a balança, diminui medida, aumenta peso, domina o pobre com dinheiro, os humildes com um par de sandália. Essa leitura aí foi escrita quantos anos, hein? Aqui um dinheirinho para você. Lembra de mim na eleição, viu? Um dinheirinho para você. Para Dona Maria, um par de sandália. Não esqueça, par de sandália. Para essa região, cestas básicas. Vou colocar água potável. Dominar os pobres, iludibriar os humildes, para pôr à venda o resto do trigo, porque tem pessoa que só compra o que é resto. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Sabe o que falta no coração? Toda pessoa que tem a cobiça, falta o temor a Deus. Que se essa pessoa soubesse que Deus vê o que ela está aprontando e que ela está plantando para colher, a pessoa não faria isso. A honestidade, ela é fruto de um coração que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela não vai passar a perna no outro, não é só por causa do outro, é por causa da sua fé, é por causa do seu Deus, é por causa daquilo que Deus quer na honestidade cristã. Não é o outro, porque hoje parece-me que não é errado fazer o errado. Ninguém está pensando em não fazer o errado. Qual é a preocupação? Em não ser descoberto. Eu não quero ser descoberto, mas se não for descoberto, está valendo. Olha a segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ele está dizendo que o nosso bem-estar, uma vida tranquila e serena, com piedade e dignidade, vou repetir, a vida que todos nós buscamos, uma vida serena, tranquila, com piedade e dignidade, passa por 2 instâncias. A primeira instância, os que nos governam, as autoridades constituídas, os nossos políticos. Segundo, os que ocupam altos cargos, seja na sociedade, seja nas grandes empresas. E o que Paulo está dizendo? Detona esse pessoal, fala mal desse pessoal, bate nesse pessoal. Não, ele está falando: antes de tudo, recomendo que façam preces, orações, súplicas, ação de graças por todos os homens, pelos que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, porque se eles fizerem o que podem fazer, nós vamos ter uma vida tranquila, serena, com piedade
e dignidade. Meus irmãos, um político temente a Deus, um político que tem um olhar social, ele faz um bem tremendo. Ele pode ajudar tantas pessoas. Como eu fico feliz quando eu viajo e eu chego numa cidade, eu sempre pergunto: o que mantém essa cidade? Qual que é a fonte de renda? Como que eu estudo aqui? Aí eu sempre toco no assunto. E o prefeito? Como que é? E os vereadores? Como eu fico feliz quando o povo está feliz. Nó, padre, é bom, viu? É bom. UPA, creche, asfaltou, está fazendo isso. Um político envolvido com o povo tem uma vida mais tranquila. E para os nossos políticos, começando do presidente da república até os nossos vereadores, para todos estes, a nossa oração, precisamos rezar por eles. Você vai rezar o Santo Terço? Ofereça esse Santo Terço para o presidente, ofereça esse terço para o STF, para o Senado, os deputados, etc. Então a gente fala: padre, oferecer terço? Eu vou te falar, não, meu filho, ofereça terço, reze, porque a Bíblia diz que para os governantes nós precisamos dobrar o joelho em oração. Eu penso que o Brasil teria governantes como a gente sonha, se o povo rezasse mais por eles, que para detoná-los não falta quem, mas quem está rezando, quem está jejuando, quem está oferecendo sacrifícios pela santificação deles. Tem vários santos que fizeram jejuns pesados para a conversão do rei da época, para que o rei, uma vez governando com justiça, trouxesse paz para o povo. Então o que a leitura está dizendo? Precisamos rezar pelos nossos governantes, rezar por aqueles que têm altos cargos, para que possamos buscar aquilo que é agradável a Deus. E por último, o Evangelho, Jesus vai contar uma história, que as pessoas não entendem muito a história, quando o patrão daquele homem elogia o administrador desonesto. Mas como que ele elogia o administrador desonesto? Você vai entender que ele não está elogiando a desonestidade do cara, que ele perdeu o cargo, mas ele está elogiando como que o cara sabe lidar com os bens deste mundo, e nós não sabemos lidar com os bens de Deus. Ele sabe lidar com o bem material, e nós não sabemos lidar com os bens espirituais. A historinha é muito simples de ser explicada. Naquela época, toda pessoa que tinha uma condição melhor, ele contratava um administrador. Qual que é a função do administrador? Multiplicar aquilo que o homem tinha, investir, lucro, empréstimo. E nesta negociação, o cara colocava o lucro dele. É aí que ele recebia o salário dele, o administrador. E não era errado isso. Era uma profissão muito almejada na época. Jesus vai dizer que o dono dos bens vai chamar o administrador e diz para ele assim: o que é isso que estou escutando a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O cara viu que ele perdeu o trabalho dele, e o cara não se defende que alguma coisa errada ele fez, então ele perdeu o trabalho dele, e ele vai dizer: trabalho forçado eu não dou conta, pedir esmola eu tenho vergonha, eu sei o que eu vou fazer. Antes dele prestar conta, ele procura as pessoas que ele negociou para o patrão, e não há problema nenhum nisso. Só que ele usa de esperteza, abrindo mão daquilo que seria para ele, ou o custo da negociação, para que ele fosse bem visto e bem quisto pelos outros. Então ele vai chegar perto de um e vai perguntar assim: quanto que você deve ao meu patrão?
100 barris de óleo. Não, então senda depressa, escreva aí 50. Ou seja, para o patrão era 50, e os outros 50, certamente alguns era dele, alguns é para pagar o trâmite, alguns para pagar o juro. O certo é que ele tira todo aquilo que era para ele e fala: não, é só 50. E não esqueça o que eu estou fazendo por você, hein? Ele vai no outro: quanto que você deve? Aí eu devo 100 medidas de trigo. Não, escreva 70. Diminuiu também. E o Senhor elogiou o administrador desonesto. Ele foi desonesto para com o patrão, mas ele foi esperto para com ele, porque uma vez que o patrão o mandasse embora, as pessoas que ele diminuiu a conta o receberiam, ou talvez até o contratassem. Aí Jesus vai dar o fechamento da parábola dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Vou sair do dinheiro aqui, vou pegar o love, o amor. Olha para o padre aqui. O rapaz está se agradando da moça. O que ele começa a fazer? Primeira coisa, toda mãe sabe quando o filho está gostando de alguém. Ele começa a vestir melhor, passar perfume, ele faz a barba, penteia o cabelo, começa a agradar a moça, leva bombom, quer chegar perto dela, chama para sair, leva ao cinema. Ele vai construindo, até que um dia ele fala para ela: olha, não sei se você está pronta não, mas eu preciso te dizer uma coisa. Diga, eu gosto demais de você, e eu vou te falar que não é só gostar não, eu te amo. Está aqui uma caixa de bombom em forma de coração, língua de gato, toma, te amo. E daqui uma aliança, quer namorar comigo? Ah, que lindo. Ele foi esperto, porque ele foi construindo o que ele queria para chegar até onde ele queria. Conversava hoje lá em Santa Margarida com um pai, falando que toda vez que os filhos querem alguma coisa, primeiro eles chegam no pai: bom dia papai, abraça o pai. Eles são muito carinhosos com ele, mas quando eles estão carinhosos além, te amo papai, dá um beijo, falou: oh, que lindo, o senhor é tudo pra gente papai. Oh, preparamos um café, vem tomar com a gente. O pai: meu Deus, família maravilhosa. Aí toma o café, antes do almoço: ô pai, hoje à noite pode dormir na casa de Juninho? O pai falou assim: ah, está explicado, preparar o terreno para eu. Nós sabemos qual o caminho que a gente faz para chegar aonde a gente quer. Quando é para atrair as pessoas para Deus, para converter a nossa família, para falar de Deus para a nossa família, a gente deixa para lá, ou age de maneira errada. Jesus disse: olha, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Eles sabem como fazer um negócio. E vocês, quando o assunto é as coisas do alto, vocês não sabem. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Que dinheiro injusto que é esse? Não é o dinheiro safado não. Na Bíblia, dinheiro injusto é o dinheiro que não é usado no templo, que existia a moeda do templo. Aí você pegava o dinheiro, comprava aquela moeda e fazia a oferta. Esta moeda era a moeda sagrada. O dinheiro injusto é o dinheiro que a gente usa mesmo. Então Jesus está falando: olha, use o seu dinheiro para fazer amizade e não inimizade.
Use o seu dinheiro para ajudar quem você pode e não para trabalhar. Não seja uma pessoa injusta. Quem é fiel nas pequenas coisas, o dinheiro é a pequena coisa, será fiel nas grandes, que é o reino de Deus. Quem é injusto nas pequenas coisas, que é o dinheiro, será injusto nas grandes, que são os bens espirituais. Se vós sois fiéis, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vai te confiar o verdadeiro bem? Como que Deus vai nos dar o verdadeiro bem, se nós não sabemos lidar nem com o dinheiro, que é uma coisa que passa? E se vós não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Repita comigo: o que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. O que é meu é meu. Ponto final. É assim que vive. O que é do outro é do outro. O que é seu é seu. Pior, meu filho, que a cobiça é a inveja. Porque a cobiça, ela quer o que você tem. A inveja, ela não quer que você tenha. A pessoa não quer ter o que você tem, mas ela não quer que você tenha. Ela não quer fazer o que você faz, mas ela não quer que você faça também. Então cuidado, hein? Cobiça anda de mãos dadas com a inveja, nenhuma nem outra. Ninguém pode servir a dois senhores. Odiará um e servirá o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui é o problema. Não há problema no dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor. Meus irmãos, que essas leituras nos ajudem, nós que aqui estamos, a ter uma vida mais justa, mais digna, respeitando o que é do outro, cuidando daquilo que é nosso, trabalhando para a nossa vida financeira, mas jamais usando de esperteza, de roubo, de situações com terceiras e quartas intenções para obter lucro. Cuidado, quando você é rico para o mundo, mas é pobre para Deus. O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se ele perde a própria salvação? Amém? Amém. Feche os seus olhos um instante. Vamos pedir a Jesus a sua graça, para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro, mas saibamos usá-lo com sabedoria. Uma vida mais tranquila, mais serena, em paz. Deus eterno e todo-poderoso, nós sabemos o valor do dinheiro na nossa vida, e que quantas coisas eu necessito, e que só virão pelo dinheiro. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu salário, pela minha renda. Obrigado, Jesus, por todo o dinheiro que eu já tive, por todo o dinheiro que eu tenho e por todo o dinheiro que eu terei. Obrigado por tantas coisas que eu comprei e que me fizeram tão bem: comida, roupas, moradia, estudo, viagem, remédios, tantas e tantas coisas. Sabemos, Jesus, que o problema não é o dinheiro, mas a idolatria. Transformar o dinheiro no fundamento da nossa vida. Afastai de todos nós, Senhor, a esperteza, a injustiça, a mentira. Que nós tenhamos vergonha de passar a perna nas pessoas, de cobrar
valores injustos, dominando os mais humildes, os mais pobres. Conceda-nos, Senhor, sabedoria na nossa vida financeira, discernimento na nossa vida financeira. Abençoa, Senhor, o nosso salário. Abençoa, Senhor, a nossa carteira. Abençoa, Senhor, o nosso cartão de crédito, para que saibamos usar tudo isso com sabedoria. Porque tanto faz mal o dinheiro que falta, como aquele que farta. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida mais desapegada. Ajuda-me a ser mais caridoso, começando pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que trabalham e colaboram comigo. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa honesta a teus olhos. E tudo aquilo que é da minha vida financeira sirva para fazer amigos, aproximar pessoas, ajudar, partilhar. Nós rezamos por aqueles que nos governam, por aqueles que ocupam altos cargos, que rezando por estes, eles ajudarão e muito, para que possamos levar uma vida tranquila, serena, com piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus. Obrigado, Jesus, por esta palavra esta noite. E eu te peço por todos aqueles que se encontram desempregados, endividados, pessoas que estão passando necessidades financeiras, influindo em toda a família, pessoas onde o salário não dá para ter uma vida digna e tampouco serena. Abençoai, Senhor, o nosso país, uma nação tão rica, mas de um povo cada vez mais pobre. Que o dinheiro jamais paute as nossas ações, e que nós não sejamos definidos pelo valor que possuímos, mas sim por sermos filhos e filhas de Deus, com dignidade. Que a nossa prece chegue à tua presença, e que sejamos grandemente abençoados, também na nossa vida profissional e financeira. Que a nossa confiança, que a nossa esperança, que a nossa fé esteja em Deus, nosso único Senhor e Salvador Jesus, porque é impossível servir a dois senhores. Eu não posso servir a Jesus e ao dinheiro. O dinheiro é para me servir e eu para servir a Deus. Que essas palavras, Jesus, encontrem no nosso coração uma terra boa, e que elas frutifiquem, sobretudo, para uma vida mais santa
que busque as coisas do alto, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Você já notou que nós nos arrumamos para os outros, não é? Quando você vai sair, a primeira coisa que você faz é se arrumar. Agora você está arrumando para si, mas é porque os outros esperam que você esteja apresentável. Na sua casa, você acorda, que é pijama torto, barba sem fazer, cabelo despenteado, aquela melequinha aqui. Aí você sai, alguém da sua casa está lá na cozinha, a pessoa olha para você e não fala nada, porque você é aquilo. A pessoa conhece a sua verdade. Gente, na nossa casa é o único lugar no mundo que nós podemos ser o que somos sem medo de ser feliz, porque as pessoas nos conhecem. Você pode ficar de pé no chão, pode ficar sem camisa, pode ficar com blusa rasgada, ninguém está ligando para isso. Quando a campainha toca, é aquele corre-corre, né? Peraí. É porque o outro é alguém de fora. Gente, infeliz de quem não pode estar à vontade em casa. Infeliz de quem não pode ser o que é para uma família que o ama, independentemente do que ele seja. Não há lugar mais gostoso que a nossa casa. Um dia perguntaram para um poeta: onde é a tua casa? Ele respondeu: onde as pessoas me amam e me aceitam como sou, ali é minha casa. A sua casa é isso, onde as pessoas te amam, independentemente se você tem dinheiro ou não, independentemente se está com calça rascada, com terno italiano. Ali as pessoas amam, não é o que você tem, é o que você é. Então valorize o interior da sua casa, uma casa alegre, uma casa em paz, uma casa festiva. As pessoas vão querer estar na sua casa. O marido sai do trabalho e vai querer ir para onde? Para sua casa. Quando o marido pensa na mulher e pensa, mas vai ser chato assim, cara, ele vai para onde? Vai jogar bola, ele vai para o bar. O colega sai da escola, não aguenta minha mãe, é só, não vai para casa, vai para a casa do colega. E a mulher fica feliz quando o marido e os filhos não estão em casa. Aí a casa fica arrumadinha, porque suja o tapete, porque tira o sofá do lugar. Até um dia um casal de velhinhos, que 2 netos ficavam na casa deles. Ele falou: padre, eu não estou aguentando. O que foi, meu irmão? 2 meninos lá em casa. Olha a minha idade, olha a idade da minha mulher. A gente já passou da idade de cuidar de menino. Olhar neto, só faz festa com neto. Quem olha filho é pai e mãe. Mas meus filhos estão trabalhando. O que está acontecendo na sua casa? Que a minha mulher gosta da casa arrumada. Eles espalham brinquedo para a casa toda. Minha mulher já falou: brinca só no quartinho de brinquedo. E eles querem brincar em todos os lugares, menos no quartinho de brinquedo. E vocês vieram aqui por causa disso? Não, padre, porque minha mulher está quase entrando em depressão. Seus netos estão que pinta. Nem isso não, padre. O que aconteceu, minha filha? A minha filha é a mãe deles, e ela é casada com um gerente de banco. Ele foi transferido para São Paulo. Ele foi, levou a minha filha e levou os meninos. Agora chega no domingo, eu olho lá em casa, o tapete está no lugar, o sofá está no lugar, o corredor está brilhando, mas eu vi que a minha alegria não é uma casa limpa, eram os meus netos. E o avô me contava, de vez em quando, ela até espalha brinquedo na sala para lembrar dos netos. Gente, vamos amar mais as pessoas e menos as coisas. Por que nós brigamos tanto na família? Porque as pessoas não conhecem de verdade. A gente briga com o irmão, discute com a mãe. Ih, mãe, falatório. Ih, pai, para de pegar no meu pé. E a irmã, aquela confusão. Mas pensa, quais são as pessoas que nós mais amamos? Quais são as pessoas que nós mais sentimos falta? Vindo hoje do retiro, lá de Cachoeiro do Campo, o padre Marcelo comentava a história, né? O padre Marcelo viajou com 2 sobrinhas, moças, 15 anos, 16 anos, e falou com ele: aí, Marcelo, que bom viajar com você, não tem pai, não tem mãe, nós vamos ficar mais livre. Ficar mais livre. Chegou na quarta-feira, meu irmão, as 2 lá com olho cheio d'água, moada, não quis sair, não quis passear. O padre Marcelo achou que tinha feito alguma coisa com elas, puxando a língua, até
que na quinta-feira eles resolveram falar: a gente está com saudade lá de casa, do papai e da mamãe. Falou: agora, né? E ele foi bom, levou elas em casa, chamou a mãe, o pai estava dormindo, levantou o pai e falou com as duas: fala agora para eles por que a gente veio embora mais cedo. E veio embora, por que veio embora hoje? Não quero falar não, fala, você vai falar assim, fala. Aí as duas falaram: eu já estava com saudade. Aí a mãe chora. Gente, quem não sente saudade da família é porque não teve família. A família é uma pérola de Deus e nós precisamos conservar isso. Quarta relação conjugal. Tua esposa será como videira frutífera. Qual que é a quarta relação? Relação conjugal. O bom relacionamento do marido com a mulher influi no clima da casa. Um marido grosso, uma mulher indiferente, a casa não é legal. Tem marido que parece que casou para fazer a mulher sofrer. É suvanque, é pirracento. Teve um velório, que não fui eu o padre, mas um padre chegou, lá estava o defunto, a viúva chorando. Perdão, errei o caso. Quem morreu foi ela. A mulher morta, o viúvo, não chorando tanto. Aí o padre chegou, foi lá no caixão, olhou para ela, fez a oração, chegou perto dele e falou assim: o senhor que é o viúvo, né? Sou eu mesmo. Meus sentimentos. Muito obrigado. Morreu jovem. É verdade. Ela sofreu muito? Desde o dia que casamos. Na verdade, ela sofreu a vida. Gente, quem casa para ser infeliz? Quem casa para dar errado? Quem casa para sofrer? Tua esposa será como uma videira frutífera. Uma mulher, olha para mim aqui, os maridos tampam o olho. Mulher tem que ser uma videira frutífera. Como que você olha para uma videira frutífera? Você não olha para a videira frutífera assim, ó. Você olha assim, ó. A mulher, ela tem que ser uma parreira cheia de uvas, atraente, bela, acolhedora. Você olha para uma videira frutífera, só você vê na sua cabeça coisas boas. Uva é muito gostoso, o vinho é muito gostoso, a geleia de uva é muito gostosa. Uva desperta coisas boas. Quando o marido olha para sua esposa, ele tem que sentir por ela o que os nossos olhos sentem com uma videira frutífera. Aí o marido trabalha com uma moça toda perfumada, cabelinho cortado, batom, perfume, uma roupa mais arrumadinha, cheirosa, fala baixo, o cabelo amarradinho, unha feita. Aí ele chega em casa. Quando ele chega em casa e abre a porta, o que ele vê? Meu irmão, ele vê muita coisa, menos a videira frutífera. Ele tá vendo? Não tem, meu irmão, não há santo que aguente, minha irmã. Não há santo que vença. Então a mulher, eu não estou falando para você andar como essas modelos que na revista passam. Você é bonita por ser você, mas aqui para nós não existe mulher feia. Existe mulher que não conhece a Jequiti. Então, mulher, que você seja. É verdade. Gente, eu atendo casais, eu atendo homem. Olha para cá, eu não vou entrar nisso que não é o tema da pregação, mas olha para cá. Homens, eles traem por motivos sexuais. Mulheres traem por motivos emocionais. O homem, ele é movido pelo olhar. A mulher é movida pelo sentir.
É por isso que o marido, quando olha para a mulher, ele tem que ver: é a minha mulher, é a minha esposa, é a minha videira frutífera. E a mulher que faz isso para o marido. Eu não estou falando para você andar de longo 24 horas por dia, mas para você preparar algo para o seu marido, que você não faz todos os dias, e aprender a receber o seu marido em casa. Mulher está perdendo o marido porque não sabe receber o marido em casa. Quando o marido chega, não fale com ele: se ele não sabe o que aconteceu hoje, pelo amor de Deus, deixa ele chegar, acolha-o, dê uma bitoquinha, fala com ele: ei, bem. Ele vai perguntar: tudo bem? Você fala: tudo. Aí fala com ele: vai tomar banho, vou fazer um jantar para você. Aí faz o jantar, ele vai comer. Aí depois fala: bem, vamos sentar um pouquinho aqui à mesa comigo, tem uma questão para ver com você. Aí você vai contar do ocorrido: a torneira que arrebentou, o menino que quebrou a janela, seu filho que chutou a bola na vizinha. Aí depois, mas primeiro você acolha. E outra, de manhã, leve o seu marido à porta quando ele sai antes de você. Pode parecer uma coisa boba, mas se você casou com ele, mostre para ele que ele é precioso na sua vida. Você não está levando à porta um homem qualquer, você está levando o amor, você está levando o seu marido, o pai dos seus filhos. E mulher que leva o marido na porta, saiba que à tarde você o receberá da maneira como você o despediu. Então leve um bom dia para você, ótimo trabalho. Aí ele vai te perguntar nos primeiros dias: você está bem? Aconteceu alguma coisa? Aí você joga em direta, fala com ele só: não aconteceu ainda não. Você já está apimentando a relação. Isso salva, isso eleva esse relacionamento conjugal. Quinto ponto: relacionamento com os filhos. Qual é o quinto ponto? Teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Olha como a mesa é importante. Foi um dia desse abençoar uma casa, olhei e não falei: meu irmão, onde que está a mesa? Ah, padre, hoje não se usa mais mesa em apartamento moderno. A gente come na bancada ou vendo televisão. Falei: olha, me desculpe, sua família está fadada ao fracasso. Cara, padre, você está profetizando? Falei: não, isso é a realidade, meu irmão. Porque a Bíblia diz que o marido teme a Deus, o marido trabalha, o marido ama a sua mulher, porque é uma videira frutífera, e os seus filhos, ele se encontra com a sua família em torno de onde? Da mesa. Isso é bíblico. Teus filhos ao redor da tua mesa é o almoço, são as refeições. A sua família precisa parar de almoçar vendo televisão, parar de mexer com o celular, esse inferno, na hora do almoço. E você que é pai e mãe, exercer a sua autoridade e falar com seus filhos: na hora do almoço não se traz celular para a mesa, na hora do almoço não se liga a televisão. O almoço é a hora da confraternização familiar, é hora de nos amarmos e nos alimentarmos daquilo que está no prato e daquilo que está no coração do outro. Aí fica lá a família toda ao redor da mesma mesa, mas cada um, ó. Deixa eu arredar o prato. Tá difícil, hein? Tá complicado. Papai e mamãe, cuide deste momento. Gente, olha para cá. Há lições básicas que os filhos vão aprender com o pai e a mãe, ou não vai aprender com ninguém. Ou vai aprender com o pai e a mãe, ou não vai aprender com... Então não sejam um pai ou a mãe omissos. Ensine os seus filhos que a hora da mesa é uma hora sagrada. Assim, os antigos não falavam isso? Agora não faço isso não, cara, é uma hora sagrada. É a hora da refeição. Ensine isso, ensine isso. Sexta relação, a penúltima, relacionamento com a igreja. Relacionamento com a... Assim será
abençoado o homem que teme o Senhor. Onde é que nós vamos buscar bênção? Na igreja? Onde é que nós escutamos a palavra de Deus? Onde que nós recebemos a Eucaristia? Onde que nós somos abençoados? Onde que o seu filho é batizado? Onde que ele recebeu a primeira comunhão? Onde que o adolescente recebe a crisma? Onde que você se casou? Onde que você busca as bênçãos para um doente? Onde o jovem entrega a sua vida para Deus? Isso é tudo igreja. Igreja é lugar bom. Igreja é lugar maravilhoso. Quem não vê a igreja que diz, a igreja é ruim, igreja é ruim. Gente, estava lembrando os retiros passados e comentava não sei com quem sobre a questão da missa. Não tem nada mais chato do que aniversário de pirralho que você não conhece, que as crianças pequenininhas, nada mais chato. Aí você vai no aniversário, você vai acompanhando alguém, aí vamos dar nossos parabéns, aí junta aquela meninada, aí começa, parabéns, aí você fica lá, ó. Aí no final, ip, ip, urra, ip, ip, urra, aí viram mais entusiasmados, com quem será? Você, com quem será? Vamos dar parabéns de novo. Mas que chatice, gente, que chatice. Você fala, que hora que vai acabar isso? Olha para cá. É uma chatice. Aniversário de menino pequeno que você não conhece. Mas quando o menino pequeno é o seu sobrinho, é o seu afilhado, é o seu filho, mudou o negócio. Aí é você que está lá. Por que quando não se conhece, a festa de menino pequeno é tosca? E quando você conhece, é outra coisa. Aí você quer tirar retrato com o menino, e sobra a velhinha, acendeu de novo, sobra de novo, é muitas bênçãos, vai de novo, aí você vai cair com o menino no bolo, aquela confusão toda, porque você conhece. A mesma coisa é missa. Que missa, todo domingo missa, os padres lá falando a mesma coisa, aquela chatice. Você não conhece Jesus. Quem conhece Jesus, vive a missa como se fosse uma festa. Você conhece o aniversariante, você conhece o dono, você conhece a cabeça, você conhece o coração. E missa não é coisa chata, missa é coisa de coração. E o lugar das famílias de Deus é na igreja. Família de Deus é na igreja. Gente, a igreja é coisa boa. Missa é coisa boa. Então traga as pessoas para a igreja, puxe as pessoas para a igreja, vão à missa e leve a sua família toda. Quem fala que igreja é eu não vou à igreja não, segurando a minha roupa, eu não vou na igreja não, o pessoal de lá é pecador, eu não vou na igreja, o pato é chato. Então você pode ir, porque é mais chato que você não tem. Vamos comigo, vamos lá. Gente, vamos participar da igreja e trazer as pessoas para a casa de Deus. E finalizo com o último relacionamento. Repita, relacionamento com a sociedade. Qual que é o último? O Senhor te abençoe deste Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. O texto indica a relação da família com a Jerusalém, que representa a sociedade. Nós estamos no meio de uma sociedade que tem contravalores e que pode entrar na nossa casa. O povo é egoísta, a sociedade é invejosa, a sociedade passa a perna nos outros, a sociedade trai, mas isso não pode entrar para a sua família, senão você vai ser mentiroso, você vai trair a sua família, vai passar a perna na sua mulher, vai ter inveja da vitória dos seus filhos, vai ter inveja do cabelo da tua mãe. Eu já atendi casos que a moça tem inveja do cabelo da mãe. Eu estou rezando para minha mãe ficar careca, padre. Falei, minha filha, para cada fio que cair dela, que caiam 2 zeus, viu? Você já ser aborrecido. Gente, eu estou tendo um exemplo pequeno, mas você sabe do que eu quero dizer. Você não é bobo. A inveja está dentro de muitas famílias. A briga é dentro da família. Você quer ver uma família pegar foice e faca? Herança. A hora que a pessoa está viva, todo mundo está lá. A hora que a pessoa morre, quem é amigo vira inimigo, é irmão passando perna em irmão, tudo por causa de aquilo que é do mundo entrou para dentro da família. Vamos repetir os relacionamentos para finalizar esta nossa noite, o momento da pregação. Os 7 relacionamentos que o Salmo 128 nos traz. E na Bíblia o número 7 é perfeição.
tudo que é 7, acontece um milagre. 5 pães e 2 peixes, multiplicação. As 6 talas na boda de Caná, Jesus é a 7ª, a água virou vinho. 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana, é a plenitude. 7 relacionamentos. Vamos repetir comigo: Deus, trabalho, o interior da casa, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com a igreja, relacionamento com a sociedade. Invista nesses 7 relacionamentos aquele que está mais capenga na sua vida. Veja aquele que é mais difícil, invista aí o relacionamento. E nunca esqueça, só existe uma coisa que pode destruir a nossa igreja e a sua família. Jesus disse: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Nem a porta do inferno, nem os poderes infernais poderão prevalecer contra ela. Mas Jesus disse uma frase que está dando um alerta: existe uma coisa que pode destruir a família e a igreja, quem sabe? Uma coisa só, pela palavra. Quem me separará do amor de Cristo? A nudez, a espada, o pecado, a fome, a peste? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Só uma coisa. Onde que está isso? Está em Mateus 12, 25. E o diabo sabe disso. Se você quer ver a sua família destruída, e se você quer ver uma paróquia destruída, uma diocese aniquilada, a sua pastoral extinta, deixa entrar lá dentro a falta de unidade. Jesus disse: se o reino de Lúcifer se divide contra ele mesmo, ele não poderá subsistir. Até o diabo sabe que ele com os dele precisam ser unidos, que se eles entre eles começarem a brigar, o inferno já era. Foi Jesus que disse isso. E aqui tem mais. Jesus compreendia os pensamentos. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. A divisão nos destrói. E toda cidade ou família, na tradução, ou casa dividida contra si mesma, não resistirá. Por isso que Jesus diz que eles sejam um como eu e tu somos. A unidade é muito importante. Por isso que é muito feliz pelos meus irmãos padres, meus amigos participarem desta Santa Missa. Dom José Carlos falava, Dom Tarcísio falava, Dom José Belvino falava, os papas falam. O povo gosta de ver os padres unidos. O povo gosta de ver outros padres se relacionando com padres. Porque se não começar em nós, como que vai começar em vós? Se os pastores não são unidos, o que dirá das ovelhas? Então essa unidade é muito importante. Dom José Carlos até disse, o pregador disse, achei bonito, o pregador falou, foi encantado de ver o entrosamento dos padres da diocese de Divinópolis. Está melhorando, hein? Gostei, está melhorando. Não é que não era bom, mas a cada dia Deus está nos pulindo. Isso é muito importante. A unidade é muito importante. E finalizo com a última parábola, que eu não contei parábola nenhuma hoje, não é? Existia um reino muito rico. Era conhecido como um grande cofre que tinha muito ouro. Muitas mulheres, muitos homens, muitas crianças, né? Certo dia, escutaram algumas trombetas. Tinha muralhas dos reinos naquela época, né? A hora que os arqueiros olharam, um exército invencível, não tinha nem como lutar. Catapultas, carros, cavalos, homens ferozes. E eles falaram: olha, se lutar, morre todo mundo. Mas como o nosso general é muito bom, mulheres e crianças, pode sair. Nós vamos entrar e aniquilar o resto. Aí a rainha disse assim: olha, sei o que vocês querem as riquezas do nosso reino.
Pois eu lhe digo, as riquezas estão nos cofres, vocês podem levar. Mas nós temos riquezas pessoais. Vocês vão libertar a mulher e as crianças e os filhos. Que cada mulher possa levar o seu tesouro pessoal. Fique com os tesouros do reino, mas deixe cada família leve o seu tesouro. Ele falou, tá bom. Se ninguém mexer no tesouro do reino. E aquele exército, armado de espada, carros e cavaleiros, caíram em lágrimas, quando abriram os portões daquele reino, e saíram as mulheres, com as crianças segurando na saia, e cada mulher carregava o seu marido. A riqueza daquele reino era a família. Meu irmão, minha irmã, que o pecado possa querer destruir o nosso reino, mas que se você um dia vir que a sua casa será aniquilada, que você fuja e que você leve os teus tesouros. Que a esposa carregue o marido, que o marido carregue a esposa, que os pais carreguem os filhos, que os filhos carreguem os pais. Suportai-vos uns aos outros, se suporte para quem você ama. Família que ama unida, permanece unida. Família que reza unida, família que perdoa unida, família que reza a Bíblia unida, família que vai à igreja unida. E o que Deus uniu, o pecado não separe, a maldade não separe, a inveja não separe, o diabo não separe. A sua família é de Deus, e o que é de Deus, o pecado não toca. Leia na sua casa novamente o Salmo 128 e aprenda aí os 7 relacionamentos fundamentais para a sua casa. E você que acabou de ouvir esta pregação neste CD, ou você que acabou de assistir este DVD, você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Ame a sua família, tenha paciência com as pessoas da sua casa, invista a sua vida nesses 7 relacionamentos e diga todos os dias: eu e minha casa, louvado seja
Ensina-me, Senhor, a diferença entre ter uma vida de ralo e uma vida de filtro. O mundo de hoje diz que tudo é a mesma coisa, que tudo é bom, que tudo vale. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode beber tranquilo a água que sai de um filtro, mas não é conveniente você beber uma água que passou por um ralo. O filtro purifica a água, o ralo aceita tudo e deixa passar toda a sujeira junto com a água. A vida pode ser filtrada, mas se você não prestar atenção, ela pode se transformar no despejo asqueroso de um ralo. A água suja da roupa lavada, da louça, do talher usado, do banho, da higiene da casa, ela passa pelo ralo e vai à procura do esgoto, que recolhe só o que não presta. Ali é o mundo das baratas, é o mundo dos ratos, que se comprazem com os desejos impróprios para o homem. Tudo aquilo que é dejeto humano é alimento para baratas e ratos. Meus irmãos, nós nascemos para nos tornarmos filtros. O mundo quer nos transformar em ralos. Deus não nos criou para sermos um ralo. Deus nos deu o dom do discernimento, o dom da inteligência, o dom da fé, para que possamos purificar a nossa vida de toda imundície. Que tipo de família é a sua? Uma família filtro ou uma família ralo? Que tipo de pessoa é você? Uma pessoa filtro ou uma pessoa ralo? O filtro detém toda a sujeira. A água que passa por ele resulta cristalina e bela, útil para o alimento, límpida para ser bebida, benéfica para a saúde. Há quem diz gostar de tudo, aceitar tudo, experimentar tudo, e como ralo, não escolhe, não seleciona, apenas recebe passivamente, sem resistir, sem reagir. Esta é a frase que nós mais escutamos no mundo de hoje. Tudo vale, tudo está certo, o que importa é ser feliz. Numa outra linguagem, não seja um filtro chato, seja um ralo, seja moderno, aceita tudo, experimenta tudo. Nada é pecado, nada é errado. Se está feliz, que mal tem? Não vá nesta onda. Nós que somos cristãos precisamos remar contra a maré. Seremos injuriados, seremos criticados, falarão mal de nós. Qual o problema disso? Qual o problema disso? O que nós não podemos é negar Jesus, porque Jesus disse: aquele que me negar perante os homens, eu o negarei na presença do meu Pai. Este vexame e esta dor eu não quero ter. Imagine depois da nossa morte, você chegar na presença de Jesus e Ele falar olhando para você: não te conheço. Você me negou perante os homens, eu agora te nego na presença do meu Pai.
pessoas ralo serão negadas. Pessoas ralo não entrarão no reino dos céus. Pessoas ralo não agradam a Deus. Não vá na onda. Coloque o seu cérebro para funcionar. Coloque a sua mente para funcionar. Peça a Deus todos os dias: Senhor, dai-me o dom do discernimento. Dai-me, Senhor, a capacidade de separar aquilo que faz bem daquilo que faz mal, aquilo que me leva para o céu e aquilo que me leva para o inferno, aquilo que cumpre a tua palavra e aquilo que me humilha como batizado. Dai-me, Senhor, o dom do discernimento. Mas há entre nós e o ralo uma diferença que para nós é um prejuízo muito grande. Entre nós e o ralo há uma diferença gritante. A água suja que passa pelo ralo, ela vai para o esgoto. Enquanto que as coisas sujas da nossa vida ficam dentro de nós e definem o nosso modo de ser, traduzem a nossa personalidade. Cuidado, meus irmãos, se pelo ralo a sujeira passa, a sujeira que entra em nós permanece. Um coração sujo se tornará um sujo coração. Uma mente que não vive segundo ela acredita e segundo ela pensa, ela vai acabar vivendo exatamente o contrário. É errado até que eu pratique. Não esqueça o que diz a palavra: o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Por que o principal alvo do diabo é que você se convença: eu sou um ralo, eu não tenho que discernir, eu não tenho que separar, tudo é bom, tudo vale, tudo é lindo. É porque ele quer que você se transforme num coração poluído, para que ele possa te matar, roubar e destruir. Matar a sua fé, roubar a sua esperança, destruir a sua caridade. Uma linguagem figurada e que todos entendem. Quem não entender, reza para Deus te revelar o que é. Põe a sua mente para funcionar. Ovelha não aplaude lobo. Ovelha não quer se parecer com lobo. Ovelha não anda cheirando o caminho de lobo. A ovelha sabe muito bem que quando o lobo a procura como o verdadeiro amigo, na verdade ele está com fome, porque ele quer matar, roubar e destruir. A pessoa que é um ralo, ela vive assim. Qualquer namoro serve, qualquer amizade serve, qualquer convite serve, qualquer proposta serve, qualquer moda arrasta, qualquer propaganda convence, qualquer livro é bom, qualquer música é dançante, qualquer filme interessa, qualquer bobo engana. É o ralo em pleno funcionamento. Perdeu a capacidade de discernimento. Pessoas de missa, pessoas de Eucaristia, pessoas devotas a Nossa Senhora, consagradas a São José, que vivem fora da igreja uma vida de ralo e acham tudo muito normal. Cantam no domingo música sacra, músicas litúrgicas, músicas a Deus. Durante a semana, só Deus sabe o que uns estão cantando e dançando por aí. Dançando, pegando leve, porque parece muito mais uma relação sexual. E pessoas
que se dizem de Deus, fazendo aquilo que é próprio do mundo. Pessoas que nasceram para serem filtros, vivendo como um bonito ralo. Para onde vai tudo isso? Para onde vai tudo isso? Fica dentro de nós. E como somos inevitavelmente parte da sociedade, a sociedade acaba sendo o esgoto que recebe todo esse produto e deteriora-se com ele. Você não é do mundo, você é de Deus. Você não foi consagrado para o mundo, você foi consagrado para Deus. Gente, preste atenção, você que está aqui no santuário, você que me acompanha de casa. Preste atenção. O que você tem colocado para dentro da sua cabeça e para dentro do seu coração? Tem muita coisa que só entra se você coloca para dentro. E tem muita gente colocando porcaria para dentro. Eu aprendi que o esgoto você canaliza para fora. Água de banho, água de pia, água suja, joga-se na pia, joga-se no cano e vai sair no esgoto. Tem muita gente colocando o esgoto para dentro do coração. A sociedade é a soma das pessoas. Quando as pessoas são lixo, a sociedade se torna um grande esgoto. Mas quando as pessoas são filtros, a sociedade aprimora-se e com elas adquire um caráter de salubridade, um caráter de honra. Papai e mamãe, queridos educadores, que tipo de filhos e alunos estão formando para o mundo? Filtros ou ralos? Você que é pai e mãe, você acompanha quem o seu filho segue nas redes sociais? Você acompanha o que os youtubers mais badalados cospem, vomitam e defecam no ouvido do filho de vocês? Pessoas que gostam de ser ralo e estão ensinando a todos a fazerem a mesma coisa. E nós precisamos remar contra a maré. Filho, filha, marido, esposa, você não nasceu para ser ralo, você nasceu para ser filtro. Você nasceu para ter discernimento. Você nasceu para colocar a sua mente para funcionar e saber que tem muita coisa errada por aí. Tem muita coisa fora por aí. Algo de estranho está acontecendo no mundo de hoje. Uma inversão total de valores. Não se assuste o dia que você vê um poste mijando no cachorro. Tudo está de perna para o ar. Tudo que deve ser evitado, escondido, é visto como honra, como glória, como belo. Em nós, meus irmãos, a inteligência é o filtro. O Espírito Santo quer nos dar o dom da inteligência. O nosso cérebro, a nossa inteligência, permite discernir e escolher. Separa o que não presta, aceita o que é bom, sabe o que pôr no prato para comer. Lavagem não é para mim. O mundo fez isso com o filho pródigo. Ele queria comer lavagem. Qual a dona de casa que é expert em fazer almoço de lavagem para sua família comer? Porque você tem discernimento. Você tem inteligência. Nós sabemos o que colocar no prato para comer. Sabe o que jogar no lixo para ser levado ao monturo. O mundo corrupto do dinheiro, do prazer e exploradora da sociedade de consumo preferem-nos ralos e não filtros. E gastam uma fortuna com programas, com livros, com filmes, com internet, para convencer você é um ralo.
E tem muita gente que acreditou na mentira. Tem muita gente que vive como um ralo. Ele anda na sociedade, tudo é bom, tudo é belo, ele vai aceitando tudo. Ele não está vendo que tudo tem estragado a vida. É a raposinha. Quando quiser sair, será tarde. Quando quiser sair, vai ter que deixar tudo que recebeu e sairá pior do que antes. Pessoas míopes e não inteligentes, passivos e não resistentes, porque assim tudo que foi despejado pelos seus interesses e pelos seus cálculos será recebido por nós e atenderá aos seus objetivos, o enriquecimento, a implantação da sua ideologia e a destruição da família. Uma sociedade instalada nestes moldes é como uma escola meticulosamente organizada para produzir medíocres, para produzir ralos. É uma sociedade incompatível com os sábios, com os artistas de verdade, com os filósofos, cientistas e, sobretudo, com os santos. Para o ralo, o santo é um escândalo. Para quem vive como ralo, quem escolheu filtrar este mundo, deve ser eliminado. Por isso, tudo aquilo que é do mundo se volta contra Deus, contra a fé, contra os valores, contra a família. O ralo não suporta o filtro. Ele não quer se tornar filtro, ele quer destruí-lo. Incompatível com todos os que se estruturam dentro dos valores éticos. Todas as falas e as imagens dessa sociedade conduzem e induzem ao rastejamento. Quanto mais rasteiro você for, mais aplaudido você será. Quanto mais chula for a música, quanto mais indecente for a dança, maior será o sucesso. Quanto mais podre for a vida, likes e mais likes, vídeos e mais vídeos, as pessoas aplaudem, querem tirar foto, querem se espelhar. Sociedade do rastejamento. É mais fácil pisar em quem rasteja do que aquele que está de pé com o poder de Deus. Por isso os valores são atingidos com estocadas violentas. São reduzidos, subvertidos, invertidos e no final ridicularizados. O que eles têm feito com a nossa fé cristã? O que eles têm feito com os nossos crucifixos? Com as imagens de santos? Vejam os filmes. Vejam as exposições de arte. Vejam as músicas. O que eles estão fazendo? Reduzindo os nossos valores, subvertendo os nossos valores, invertendo os nossos valores, ridicularizando os nossos valores. Riem de Jesus, riem da Virgem Santíssima, cospem na Sagrada Escritura. É o mundo que nós estamos, um mundo de ralo, um mundo do tudo vale. E qual é o mundo que vivemos? A cola no lugar do estudo, o devaneio sexual no lugar de um namoro consciente, a promiscuidade no lugar da família, a moda no lugar da sua opção personalizada, o catolicismo não praticante em lugar de uma prática religiosa profunda e comprometida com os valores do Evangelho, o prazer no lugar da alegria, o sexo no lugar do amor, a gargalhada no lugar do sorriso, o berro no lugar da palavra, a paixão no lugar do sentimento, o prolongamento da vida sem qualidade e o culto do corpo como finalidade última do ser humano. O que vale é o prazer. Abro um parêntese simples e não vou comentar. Jogo e você reflete.
Todos nós acompanhamos este caso do mendigo que teve relação com uma mulher de academia, que o marido é personal. Todos acompanhamos o caso. O mendigo não tem como sair mais à rua com tranquilidade. Mulheres vestidas de academia querem tirar foto com ele. Foi convidado para ser um político, talvez um deputado. Está sendo entrevistado, aplaudido, camisas com o rosto dele. Olha os valores do mundo. Olha quem é hoje aplaudido, ovacionado, quem é imitado. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Cantores no top do sucesso, conquistando o mundo. Veja a letra, leia a letra. Veja as coreografias. Veja a vida deste pessoal. Estes são os valores do mundo. Uma sociedade de ralo, uma sociedade que rasteja. Quanto pior, melhor. Quanto mais chulo, melhor. Cuidado, gente. Porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem fica seguindo esse tipo de gente vai terminar fazendo o que eles fazem. Você tem que ser filtro e não ralo. Quem quer realizar a própria vida precisa ser filtro e não ralo. Educar a inteligência e usá-la. Ser dono da própria vontade e torná-la instrumento de decisão. É amargo e decepcionante ver uma sociedade como folhas de bananeira. Ninguém tem opinião, ninguém dá opinião. Todo mundo com medo de falar, com medo de se posicionar. Todo mundo, quase ninguém concorda com a sociedade de ralo. Mas todos os filtros estão medrosos, omissos e escondidos. Por que ser ralo? Por que não ser filtro? Por que deixar-se arrastar pela onda, pelo vento, em lugar de tomar a vida pelas mãos e governá-la com intenção, com vigor, com fé e com unção? Querem que você seja um simples ralo, mas Deus quer que você seja um filtro. O mundo e o diabo quer que você seja um ralo. Deus te criou para ser um filtro. Se você for um simples ralo, você será como uma enorme multidão programada para dizer sim a tudo, concordar com tudo e ainda aplaudir o que não presta. Se você decidir ser filtro, você será único, original e, sobretudo, as mãos de Deus estarão sobre a tua vida e sobre a tua família. Não seja um ralo para o inferno, seja um filtro para o céu. Não seja um ralo para o mundo, seja um filtro para Jesus. Os outros podem fazer de você um ralo, mas só você pode se transformar num filtro. Qual a sua escolha? Ser ralo ou ser filtro? Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja louvado. Seja louvado. Seja louvado.